Bom dia, meus irmãos, amigos do Café com Fé e Confissão. Que maravilha estar aqui nesse segundo dia da semana, fazendo esse café magistral, maravilhoso, substancioso, para que você desfrute de um alimento sólido da palavra. Nós estamos falando sobre nos colocar acima. Deuteronômio 28, capítulo 1 e o verso 13 diz assim: se atentamente ouvir a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estará por cima e não por debaixo. Amém? Deuteronômio capítulo 28, o verso 1 e 13. Então nós estamos falando, o primeiro passo foi ficar sobre, humilhar-se sobre a poderosa mão de Deus. Segundo passo é permanecer na graça. Terceiro passo é o que? Se guardar no esconderijo à sombra do Altíssimo. E hoje nós vamos falar de permanecer sobre autoridade. Permaneça sobre autoridade, embaixo da autoridade, amém? Vivendo em um mundo no qual a iniquidade, atitudes desafiadoras, rebeldes proliferam, Jesus fala dos últimos dias dizendo: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Mateus 24, 12. Ele diz de quase todos, meus irmãos. Isso é complicado, não é? Pedro advertiu sobre as pessoas orgulhosas, arrogantes, que desprezam a autoridade. 2 Pedro, verso 1, 10. Embora Paulo vivesse em uma época em que os governos não eram cristãos, não eram pessoas íntegras, né? Eram romanos, não é verdade? Paulo fala sobre submeter as autoridades governamentais e dedicar respeito e honra aos que ocupam posições de autoridade. Romanos, capítulo 13, verso 1 e 7. A advertência de Paulo poderia hoje parecer ingênua para algumas pessoas, dadas as atitudes que vemos ao nosso redor, mas Jesus e Pedro nos advertiram sobre os dias que vivemos. É importante lembrar, meu irmão, minha irmã, é muito importante lembrar que fazemos parte do reino de Deus, e o reino de Deus opera dentro de diretrizes e princípios de autoridades. Quando nos alinhamos com o sistema de Deus, o resultado são as bênçãos. O Evangelho de Mateus apresenta a história de um centurião romano cujo servo caiu doente, e o centurião disse a Jesus, Mateus 8, o verso 8 e 9, Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda uma palavra e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldados às minhas ordens e digo a este vai e ele vai, e ao outro vem e ele vem, e ao meu servo faze isto e ele faz. Jesus respondeu à fé do centurião, aleluia, e curou seu servo. Que coisa maravilhosa. Jesus ficou maravilhado com a fé do centurião, que estava diretamente ligada ao seu entendimento acerca da autoridade. Quando nos alinhamos com a autoridade, estamos em posição muito melhor para vermos as bênçãos de Deus fluírem e operarem em nossa vida. Uma maneira de sermos elevados é quando respeitamos e honramos autoridades espirituais que foram designadas para declarar a palavra de Deus em nossas vidas. O autor de Hebreus adverte: sejam obedientes aos seus pastores, ouçam conselhos deles. Hebreus capítulo 13, o verso 17. Aquele que tem pastores sábios declarando a palavra de Deus com exatidão e de forma amorosa sobre a sua vida, são pessoas verdadeiramente abençoadas. Somos levantados quando recebemos a palavra de Deus e líderes piedosos. Algumas pessoas são muito rebeldes. Elas não querem se submeter a ninguém, ainda que adotem externamente uma aparência de submissão, elas continuam a carregar dentro de si rebelião. O orgulho e a rebelião fazem com que as pessoas entrem em divergência com todo tipo de autoridade. Deveríamos respeitar e aderir às diretrizes das autoridades estabelecidas, desde que elas não contradigam os ensinamentos da Bíblia. Devemos obedecer às leis e mandamentos
que não nos conduzam a atividades ilegais, antiéticas ou imorais. Esse tipo correto de submissão a líderes cívicos, empregadores, líderes espirituais não traz cativeiro. Em vez disso, ela traz bênção a nossas vidas, a vida dos cristãos. Permanecer sobre a autoridade nos ajuda a colocar em posição superior na vida. Meu irmão, minha irmã, quando nós obedecemos a autoridades, sejam elas civis, sejam elas eclesiásticas, espirituais, nós estamos nos colocando na direção, no caminho da bênção. Nós precisamos entender isso. Deus colocou sobre as nossas vidas autoridades. E essas autoridades estão para nos zelar. A Bíblia diz que se eu não quero sofrer golpe de espada, eu devo obedecer às autoridades, né? Civis, não é verdade? Seja correto. Dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. Viver embaixo de autoridade é segurança. Jamais fale mal de uma autoridade, seja ela civis ou seja eclesiásticas. Elas vão prestar conta para Deus. Desde que não fira princípios bíblicos, morais e éticos, você segue os mandamentos. Você segue as diretrizes. Mas se ferir a Bíblia, se ferir os ensinamentos bíblicos, se ferir a sua ética, se ferir algo que não condiz com a sua natureza de ser humano, você não precisa seguir, mas respeitar a autoridade você precisa. A autoridade foi constituída por Deus. Deus constituiu pastores, mestres, evangelistas, apóstolos, profetas. Aleluia. Para quê? Para levantar a igreja, para a igreja ser levantada. E nós precisamos obedecer. Quando nós somos obedientes a pastores, eu digo assim, desde que o pastor, ele seja um homem que fala a palavra. Você não vai obedecer ao pastor pela mentalidade dele, pelo pensamento dele. Mas se ele fala a palavra, ele lhe mostra a palavra, ele te conduz à verdade, ele está sendo um anjo de Deus para a tua vida. E você deve honrá-los. Você deve compartilhar as suas bênçãos com ele. É a Bíblia que diz isso. E as autoridades civis também, nós devemos honrá-los. Agora, os mandamentos, as ordens deles que não condiz com a nossa ética cristã, que não condiz com a Bíblia, que fere os nossos princípios de vida, nós devemos parar. E dizer, não, eu não cumpro isso, mas te honro como autoridade. O apóstolo Paulo, ele fez isso. Pedro fez isso, Jesus fez isso. A submissão à autoridade é algo que nos mantém elevados para cima. Aleluia, que coisa maravilhosa, não é verdade, meus irmãos? Que coisa grandiosa. Amém? Aleluia. Então, permanecer sobre a autoridade é ser beneficiado pelas bênçãos do Senhor. Quando eu respeito a autoridade, eu respeito a palavra, eu respeito a Deus, eu respeito ao Senhor Jesus, respeito o Espírito Santo. Ou, entre aspas, eu ando em temor. Aleluia. Quando nós alinhamos com o sistema de Deus, os resultados são bênçãos sem medida, abundante nas nossas vidas. Ah, meu irmão, pisa na cabeça do diabo, ele é rebelde, ele não obedece ninguém, ele quer te induzir a não obedecer ninguém. Pisa na cabeça do diabo. E seja uma pessoa que honre autoridades. Permaneça sob autoridades para ser exaltado. Viver protegido e as bênçãos de Deus te alcançando. Bom dia, Pastor Alberto Fernandes que te ama. Em nome de Jesus, amém.